O assunto agora é saúde, vamos falar sobre endometriose e para conversar com a gente sobre este assunto estamos ao vivo com o médico ginecologista e obstetra especialista Marcos Czerniakowski. Olá, Dr. Marcos, boa tarde, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar falando com vocês, principalmente sobre endometriose. Pois é, doutor. Então, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa doença, o que é endometriose. Muito boa pergunta, né, Letícia? Eu sempre falo que a gente recebe no nosso consultório pacientes que já passaram por 3, 4 profissionais e falando que tem endometriose. E quando você pergunta exatamente o que é endometriose, elas não sabem explicar. Então, endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, que é a camada interna do útero, aquela camada que sai na menstruação. Este tecido, ele vai para fora do útero e normalmente os lugares mais frequentes onde esse tecido vai é embaixo do útero, perto do ovário, no ovário, muitas vezes pegando intestino. E isso causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória é que vai dar os sintomas nessas mulheres. E falando de sintomas, quais são esses sintomas? O que as mulheres sentem quando têm endometriose? Então, como isso tem a ver com o período da menstruação, então um dos grandes sintomas vão ser relacionados ao ciclo menstrual, ao período menstrual. Então é aquela pessoa que ela não tinha dor ao menstruar, ou ela tinha muito pouca dor ao menstruar, essa pessoa passa a ter uma dor muito maior e muitas vezes até incapacitante. Então esse é um dos principais sintomas da endometriose. Outros sintomas são pacientes com dor pélvica crônica, aquelas pacientes com dor há mais de 6 meses e que não têm uma melhora clínica. Muitas dessas pacientes, 30%, 50% dessas mulheres têm uma história de infertilidade, uma dificuldade para engravidar. Outro sintoma importante, aquela paciente que tem incômodo ou dor no ato da relação sexual. Muitas dessas mulheres têm incômodo, muitas vezes ardência ou sangramento quando vai urinar, ou muitas vezes ao evacuar também. E muitas dessas mulheres acabam reclamando de muito inchaço abdominal. Então, são sintomas extremamente importantes e que mexem com a qualidade de vida dessa mulher. E nesses sintomas, doutor, qual que é a linha tênue? Quando é o momento de procurar um médico? Como que a mulher descobre que está com endometriose? Letícia, eu costumo falar o seguinte: qualquer incômodo que a mulher sinta, ela já tem que relatar isso para o médico, para um profissional de saúde. Porque a primeira mensagem que nós temos que passar é que não é normal sentir dor. Não aceitem, a mulher costuma normalizar situações que não são normais. Então, quando ouvir de um médico, de um colega ou de alguma pessoa de que essa cólica é normal, esse inchaço é normal, essa dificuldade para urinar é normal, não aceitem isso como normalidade e procurem um profissional que realmente vai escutá-la e vai dar muita atenção a esses sintomas. E, doutor, quais são os tratamentos para endometriose? Olha, o principal tratamento, se eu estou falando que tem a ver com o ciclo menstrual, seria nós brecarmos esse ciclo menstrual. E como que nós brecamos? Com hormônios. Dos hormônios, o que tem no mercado de menor dosagem são os anticoncepcionais. Esses hormonais normais que a gente usa no nosso dia a dia. Então, não existe predominância de um anticoncepcional sobre outro. Nesse sentido, a gente escuta muito aquilo que a preferência daquela mulher tem, se ela prefere um DIU hormonal, se ela prefere um anticoncepcional oral, uma injeção, ou seja, seria brecar o ciclo menstrual
anti-inflamatórios e analgésicos. Claro que com isso, mudança do estilo de vida dessa mulher. É muito comum nós indicarmos uma nutricionista para melhorar toda essa parte alimentar. Existem alimentos mais inflamatórios, menos inflamatórios, e estimular muito a atividade física nessa mulher. Porque a atividade física libera endorfina, e a endorfina é o nosso melhor anti-inflamatório natural que nós temos. Olha só que bacana. Muito bem, fizemos tudo isso. Não deu resultado, podemos realmente lançar mão a um tratamento cirúrgico para essa mulher. Uhum. E doutor, quais são as consequências da endometriose? O que pode causar endometriose no corpo da mulher? Letícia, nós estamos falando de uma doença que acomete cerca de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro, e cerca de 8 milhões de mulheres brasileiras, que tem um componente hoje sistêmico. Então, muitas dessas mulheres, mexendo com a qualidade de vida, acaba mexendo com a parte social dessa mulher, psicológica dessa mulher. Muitas dessas mulheres acabam tendo fenômenos depressivos também. Então, assim, a endometriose hoje ela é vista como uma doença sistêmica, podendo mexer com toda essa parte parte que mexe com a qualidade de vida dela. Então, as consequências passam a ser muito grandes, dependendo qual é o caso dessa reação inflamatória. Acaba tendo problemas maritais, sociais. Essa paciente passa a não querer frequentar lugares porque ela tem muita dor e ela não aceita sofrer de dor perante as outras pessoas. Então, acaba realmente tendo um transtorno muito grande para a vida dessa mulher. E, doutora, a endometriose pode dificultar a gravidez? Como eu falei, então, olha, 30% a 50% dessas mulheres têm uma história de dificuldade de engravidar. Nós consideramos infertilidade aquela mulher que 1 ano tentando de forma, no mínimo 3 vezes por semana, tendo suas relações, acabam não engravidando num ano. Então, essa mulher com endometriose acaba vindo em nosso consultório, no ambulatório, se queixando de uma dificuldade de engravidar. E é claro que a endometriose é uma das doenças que a gente tem que pesquisar por esse motivo. E, doutor, tem uma idade em que as mulheres são mais acometidas pela endometriose? Essa é uma pergunta muito boa, Letícia. Então, a gente considera desde a primeira menstruação daquela adolescente, que nós chamamos de menarca, até a última menstruação daquela mulher, que nós chamamos de menopausa. Este período menstrual acaba sendo o período de maior acometimento dessa mulher. Não podemos subestimar o período da adolescência. Muitas adolescentes acabam se queixando de muita cólica e sendo acometida por endometriose. E esse é um dado importante que eu vou passar para vocês. Entre essa mulher ter os primeiros sintomas dela que a incomodam, até realmente ela ser diagnosticada com endometriose, isso não é um problema do Brasil, e sim do mundo inteiro. A média de 7 a 10 anos dessas mulheres ser diagnosticada. Então, a gente tem que tentar procurar pensar nessa doença. A informação é extremamente importante para que a gente consiga diminuir esse período que essa mulher tem sofrimento. E o período da adolescência é um deles que a gente pode agir de uma maneira muito forte. E, doutor, todo tipo de exame é possível identificar? Quais exames precisam ser feitos para identificar a endometriose? Hoje, Letícia, vamos considerar que o exame físico é extremamente importante. O que acontece é que a gente acaba perguntando para a mulher que passou por 3, 4 médicos, nós falamos o seguinte: vamos examinar, e ela acaba achando estranho, porque nenhum desses outros profissionais acabou examinando. Então, o exame físico é extremamente importante, fazer o exame de toque vaginal, onde eu percebo se esse útero pode estar grudado ou não, se eu tenho um cisto de ovário ou não, se ela tem dor ao examinar, isso é importante. Após isso,
eu tenho 2 exames extremamente importantes que conseguem diagnosticar e nos ajudar mais ainda a pensar em endometriose. Um é a ressonância magnética com preparo intestinal e a outra é o ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Esses 2 exames são extremamente importantes. Não precisa ser os 2 ao mesmo tempo, mas um deles com certeza consegue nos ajudar no diagnóstico de endometriose. Tá certo, doutor. Mais alguma informação, orientação que o senhor acha importante falar sobre endometriose? Letícia, eu acho que a mensagem que eu sempre passo para as pacientes com endometriose é uma mensagem de otimismo. As pacientes, elas vão procurar, quando elas recebem esse diagnóstico, elas vão procurar as redes sociais, elas vão procurar o Dr. Google, que a gente fala, e normalmente elas vão para casos mais agressivos. Então, a mensagem é de tranquilidade, sem pânico. Em cima do diagnóstico da endometriose, se cerquem de pessoas que entendam dessa doença, que abrace essa pessoa que tem esse diagnóstico, essa qualidade de vida alterada. E a gente sempre fala que a endometriose tem controle e não tem cura. E isso é muito bom, porque o controle me faz com que essa paciente, essa mulher, frequente o consultório de uma maneira mais breve possível e a gente consiga dar tranquilidade a ela de que conviver com endometriose é completamente possível. E, doutor, o senhor deve ter atendido muitos casos já. Tem algum caso em que as mulheres conseguiram engravidar? Tem algum case que o senhor pode contar para a gente, até para exemplificar a gravidade dessa doença? O que pode acontecer? Não, eu volto a dizer que nós temos que ser extremamente positivos. Quando eu falo que 30% a 50% das mulheres têm uma história de infertilidade, significa que 50% a 70% que têm endometriose vão engravidar normalmente. Muitas vezes até sem saber que tem endometriose. E dessas pessoas, 30% a 50%, pouquíssimas, mas pouquíssimas dessas pacientes não vão conseguir engravidar. Então, assim, não é uma doença que normalmente vai deixar essa paciente estéril, sem conseguir que ela engravida. Então, isto é uma mensagem que tem que ficar muito bem determinada para todas essas mulheres. Tá certo, doutor, é isso. Quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Muito obrigado, eu que agradeço, Letícia, e fico sempre à disposição de vocês. Obrigada. Nós conversamos com o médico ginecologista e obstetra Marcos Cherniakowski e falamos sobre endometriose, os sintomas, tratamento,